Era pouco depois da meia-noite quando alguém começou a bater à minha porta. Não era um barulho alto, mas desesperado. O tipo de batida que faz o estômago revirar. Quando abri a porta, vi a Emily, minha vizinha, que mora duas portas abaixo, segurando o lado do corpo e sussurrando: "Acho que algo está errado. Pode levar-me ao hospital?" A voz dela tremia, o rosto estava pálido sob a luz da varanda. Sem pensar, peguei as minhas chaves e ajudei-a a entrar na minha velha carrinha. A chuva caía forte, os limpa-parabrisas mal conseguiam acompanhar, a respiração dela estava irregular ao meu lado. A certa altura, ela segurou a minha mão por um segundo e disse baixinho: "És um bom rapaz, Alex. Sempre foste." Esse momento ainda se repete na minha cabeça. Na altura, não sabia o quanto aquela noite mudaria a minha vida. Tenho 23 anos. Moro sozinho numa pequena cidade nos arredores de Portland. A maioria dos meus dias é comum. Trabalho, ginásio, jantares no micro-ondas, vivendo a vida. Emily era uma daquelas vizinhas para quem você acena quando se cruza. Amigável, gentil, sempre sorridente, mas distante daquela forma que os adultos ficam quando a vida os desgasta um pouco. Ela tinha 31 anos e era professora do ensino médio. Costumava vê-la na varanda a corrigir trabalhos com uma caneca de café, o cabelo preso, a luz do sol a refletir nas bordas dos óculos. Conversávamos sobre coisas pequenas. O tempo, o gato dela que ficava sempre preso na minha cerca. O meu trabalho a entregar peças automotivas. Nunca pensei nela como alguém que de repente se tornaria o centro do meu mundo. Naquela noite, no hospital, esperei horas enquanto os médicos a examinavam. Disseram que era estresse e exaustão, nada que colocasse a sua vida em risco, mas que ela precisava de descansar. Ela adormeceu enquanto conversava, com as mãos ainda pousadas perto das minhas. Lembro-me de ficar ali sentado a ouvir o zumbido das máquinas, percebendo como era estranho me importar tanto com alguém que mal conhecia. Talvez fosse porque ela confiava em mim, ou talvez eu estivesse mais solitário do que queria admitir. Quando amanheceu, a enfermeira disse-me que eu podia ir para casa, mas não fui. Fiquei até ela acordar. A primeira coisa que ela disse foi: "Ainda estás aqui." Dei de ombros, tentando disfarçar. Alguém tinha de garantir que não confundissem o teu pequeno almoço com comida de gato. Ela riu-se. Aquele riso pequeno e cansado que te faz querer ouvir novamente. Conversamos durante horas naquele dia sobre os seus alunos, os seus antigos sonhos, a forma como ela queria viajar depois da faculdade, mas ficou porque a mãe adoeceu. Ela ouviu quando eu contei que tinha abandonado a universidade para ajudar o meu pai a manter a oficina aberta antes de ele falecer. Havia um entendimento silencioso entre nós. Duas pessoas que não tinham planeado que a vida fosse assim, mas estavam a fazer o seu melhor para continuar a caminhar. Antes de eu sair, ela olhou para mim com aquele sorriso suave e cansado e disse: "Não precisavas de fazer tudo isto." Eu disse-lhe que não era nada. Ela abanou a cabeça. Nunca ninguém tinha ficado antes. Por um momento, não soube o que dizer. O ar parecia pesado, carregado com algo que eu não conseguia nomear. Então, ela estendeu a mão e tocou-me suavemente na bochecha, um gesto humano simples, e sussurrou: "Obrigada." Lembro-me de sair daquele hospital para a chuva fria da manhã, sentindo como se tivesse saído de uma vida e entrado noutra. Não conseguia explicar, mas algo dentro de mim tinha mudado. Nos dias seguintes, continuei a pensar nela, na forma como a sua mão se sentia na minha, na forma como a sua voz se suavizou quando me chamou de bom rapaz. Talvez ela não tivesse dado importância, mas para mim foi tudo. Disse a mim mesmo que iria apenas ver como ela estava, para ter a certeza de que estava bem. Mas no fundo, eu já sabia que aquela noite não seria o fim. Era apenas o começo. Emily enviou uma mensagem 3 dias depois do hospital. Um agradecimento educado se transformou em: "Se estiver livre, preparei chá." Eu disse a mim mesmo que seria uma atitude de boa vizinhança passar por lá. A sala dela cheirava a casca de laranja e livros. Ela usava um suéter cinza e tinha o cabelo solto. Sentamo-nos à janela com chávenas que não combinavam, e foi fácil, como se tivéssemos carregado no botão de pausa e deixado a cena continuar. Ela perguntou sobre a garagem onde entrego peças e sobre o meu pai. Perguntei sobre os alunos dela e as piadas deles. O silêncio pairou entre nós, não vazio, mas vazio, mas acolhedor.
O gato dela subiu para o meu colo e acomodou-se ali como se tivesse escolhido aquele lugar. Quando estendi a mão para pegar o pires, a minha mão roçou o joelho dela. Ela não se mexeu. Os olhos dela mantiveram os meus por um instante a mais. Ficaste mesmo a noite toda? Acenei com a cabeça. Ela mordeu o lábio, como se o pensamento fosse grande demais para um simples obrigada. Depois daquela tarde, os pequenos encontros multiplicaram-se. As saudações matinais transformaram-se em café. Uma ida rápida ao supermercado transformou-se em escolher pêssegos. Um passeio para o gato transformou-se num passeio para nós. Paramos de fingir que era coincidência. Ela mandava uma mensagem: "Estás por aí?" E eu respondia antes que o telemóvel parasse de vibrar. Às vezes, as nossas mãos se tocavam numa passadeira e nenhum de nós se afastava. Notei a mudança na noite em que ela se vestiu melhor para o jantar. Vestido azul marinho, brincos pequenos. Dividimos uma massa e trocamos histórias. Foi quando ele chegou. Alto, cabelo arrumado, um jaleco branco dobrado sobre o braço. "Emily", disse ele como se fosse esperado. Carregava a Lily, perfeita e solene. Apresentou-se como Dr. Collins e apertou a minha mão como um funcionário a cumprimentar. A voz da Emily ficou cautelosa. "Estamos no meio de algo." "Estou a tentar", disse ele, olhando para as flores. Conversa de jantar, ele olhou para mim. "Velho amigo, eu queria dizer vizinho, motorista, testemunha, qualquer coisa que não parecesse um desafio." Eu disse: "Alex." Ele mal acenou com a cabeça, antes de listar os jantares que costumavam fazer, as viagens que quase fizeram, o apartamento que ela poderia ter se parasse de ser teimosa em relação ao passado. Emily ouviu com as mãos cruzadas e os olhos fixos. Então ela devolveu o buquê. "Isto não é um pedido de desculpas", disse ela. "É uma memória. Não vou voltar para o que me magoou." Ele pareceu ofendido com a palavra magoou. Ele prometeu mudar a culpa, o estresse. Os ombros de Emily relaxaram, mas não se curvaram. Ela virou-se ligeiramente para mim, sem me esconder, apenas incluindo-me. Ele saiu com as mentiras esmagadas na mão. Ficamos na rua, no meio do barulho. "Desculpa por teres visto isso", disse ela. Eu disse-lhe que ela não precisava de se desculpar por escolher a si mesma. Ela pegou na minha mão e entrelaçou os nossos dedos. "Tu és a minha calma", disse ela. Eu queria beijá-la, mas o momento pedia delicadeza. Então levantei a mão dela e pressionei a minha boca nos seus nós dos dedos. No caminho para casa, ela se inclinou para mais perto, ombro a ombro. Num semáforo vermelho, ela olhou para mim como uma pergunta cuja resposta ela já sabia. "Não quero apressar as coisas", sussurrou ela. "Só não desapareça." O semáforo ficou verde e seguimos em frente com a cidade. Mais tarde, na varanda dela, ela ficou na ponta dos pés e beijou a minha bochecha. "Boa noite, Alex." A maneira como ela disse o meu nome parecia uma chave encontrando a porta certa. De volta ao meu apartamento, ainda sentia o cheiro de mentiras. Não tinha guardado e o traço do chá dela na minha manga. Fiquei acordado pensando em como a paz pode parecer frágil. Duas mãos num bolso, uma recusa dita gentilmente, uma porta fechando-se sobre ruídos antigos. O que quer que fôssemos tinha saído do acaso e entrado em algo que teríamos de proteger. Dormi pouco, segurando as suas palavras como luz. Ela parou de responder às minhas mensagens numa quarta-feira. No início pensei que ela estivesse ocupada com a vida escolar. Mas no sábado, a luz da varanda dela permaneceu apagada e o carro não se moveu. A rua parecia estranha sem a sombra dela atrás das cortinas. Bati, esperei, não ouvi nada. Um vizinho que regava as plantas disse baixinho: "Ela voltou para o hospital." Estresse novamente, pobrezinha. As palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Dirigi até lá sem pensar, o mesmo caminho de antes, as mãos apertando o volante com mais força a cada quilômetro. Quando encontrei o quarto dela, ela estava a dormir, pálida contra os lençóis, o cabelo emaranhado sobre o ombro. As máquinas piscavam constantemente, indiferentes. Sentei-me ao lado dela, na mesma cadeira da última vez. Quando ela acordou, tentou sorrir. "Não devias ter vindo." Eu disse que não podia deixar de vir. Os seus olhos brilharam, depois se desviaram. Ele apareceu na minha escola. Disse que queria conversar. Disse: "Tu foste apenas uma fase." Eu disse para ele parar, mas ele não me ouviu. Ela pressionou a mão contra a testa.
Envergonhada das lágrimas, não conseguia parar. Estou cansada de ser forte, Alex. Eu não sabia o que dizer. Então peguei na mão dela e disse suavemente: Então não sejas, não comigo. Por um longo tempo ficamos sentados assim, sem fingimentos, sem piadas. O tipo de silêncio que diz mais verdade do que qualquer palavra. Quando a enfermeira trouxe o almoço, a Emily tentou comer, mas não conseguiu. Perguntei se ela tinha tomado os remédios. Ela acenou com a cabeça, com os olhos distantes. Então, ela sussurrou. Ele disse: Eu faço más escolhas. Talvez ele tenha razão. Inclinei-me para mais perto. Amar alguém que não te magoa não é uma má escolha. Ela olhou para mim e pela primeira vez viu o quanto ela estava realmente assustada. Não dele, mas de um sentimento novamente. Naquela noite, quando o horário de visitas terminou, ela não queria que eu fosse embora. Fica até eu adormecer, murmurou ela. Prometi. Ela moveu-se ligeiramente, com a cabeça perto do meu braço, os dedos a roçarem o meu pulso. Quando a sua respiração abrandou, percebi como ela parecia tranquila a dormir. As linhas de preocupação desapareciam como marcas de lápis no escuro. Afastei uma madeixa de cabelo do seu rosto, cuidando para não a acordar. Não planeei, mas os meus lábios tocaram a sua testa por apenas um segundo. Uma promessa silenciosa. Na manhã seguinte, encontrei o Dr. Collins parado no corredor, segurando um café como se fosse dele. Tu outra vez, disse ele secamente. Estou aqui por ela, respondi. Ele sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Achas que ela precisa de ti? És um rapaz a brincar aos heróis. Ela é frágil, Alex. Vais magoá-la sem sequer querer. Queria dar-lhe um soco naquela cara presunçosa e calma, mas, em vez disso, disse: Então talvez devesses tê-la protegido quando tiveste a oportunidade. Ele deu um passo à frente. Não é a ti que ela vai agradecer quando isto acabar. Não respondi. Apenas passei por ele e voltei para o quarto dela, com o coração a bater forte. A Emily estava acordada, sentada, a ler mensagens no telemóvel. Ela olhou rapidamente para cima, viu a minha cara e franziu a testa. Ele falou contigo? Perguntou. Ecenei com a cabeça. Ele vai parar, disse ela baixinho. Eu disse-lhe, se ele aparecer novamente, vou fazer uma denúncia. Desta vez havia firmeza na voz dela, fina, mas incisiva. Quando saí naquela noite, ela seguiu-me até o corredor. Parece zangado, disse ela. Preocupado, corrigi. Ela sorriu levemente. Então, ambos somos maus a fingir. Ela aproximou-se tanto que eu podia sentir a sua respiração. Não deverias ter de lutar contra os meus fantasmas. Abanei a cabeça. Eles não me assustam. Ela tocou na minha bochecha com os dedos trêmulos. Então promete que não vais desaparecer. Não respondi com palavras. Apenas a abracei. Ela inclinou-se para mim e, por um momento, o mundo fora das paredes brancas desapareceu. Não era paixão. Era algo mais profundo, mais silencioso, uma necessidade de lembrá-la de que ela não estava sozinha. Quando finalmente saí, fiquei parado no estacionamento por um tempo, observando a chuva cair no asfalto. Igual à noite em que viemos aqui pela primeira vez. Naquela época, ela era uma estranha pedindo ajuda. Agora, ela era alguém que eu não conseguia imaginar perder. Naquela noite, meu telefone vibrou uma vez, uma mensagem dela. Você me faz sentir segura. Não deixe de ser você mesmo. Fiquei olhando para a tela até que ela escurecesse. Eu sabia que a tempestade com Collins não tinha acabado, mas também sabia que lutaria contra ela, mesmo que isso me custasse mais do que eu esperava. Porque em algum momento entre aquela primeira viagem e aquele corredor do hospital, eu tinha deixado de ser seu vizinho e começado a ser a pessoa que não podia deixá-la ir. Os rumores começaram a espalhar-se lentamente. Primeiro, no meu trabalho, um gerente chamou-me à parte e perguntou se eu estava envolvido em algo impróprio. Depois, apareceu um bilhete debaixo da minha porta. Ela está a usar-te. Acorda. Eu sabia exatamente quem estava por trás disso. O Dr. Collins tinha encontrado uma nova maneira de lutar, não com os punhos, mas com sussurros. A Emily ligou naquela noite com a voz trêmula. Ele falou com o meu diretor e disse: Eu sou instável. Não devo ficar perto dos alunos até receber ajuda. Estou suspenso, Alex. Eu podia ouvi-la respirando com dificuldade, como alguém que acabara de correr, mas não tinha para onde ir. Dirigi até a casa dela sem dizer nada.
Quando ela abriu a porta, seus olhos estavam vermelhos. Eu disse que arruinaria a sua vida se você continuasse por perto. Ela disse. Ele está provando que eu estava certa. Entrei e segurei as mãos dela. Você não arruinou nada. Ele arruinou. Ela se afastou, andando de um lado para o outro, sussurrando para si mesma. Tens 23 anos, ainda tens um futuro. Não o desperdices por minha causa. A sua voz falhou na última palavra. Achas que isto tem a ver com a idade? Eu disse, estou aqui porque me importo. Importar-se não é suficiente. Ela respondeu bruscamente, depois cobriu a boca, envergonhada. O silêncio preencheu o espaço entre nós, denso e elétrico. Ela olhou para cima, com os olhos molhados, mas desafiadores. Devias ir. Não me mexi. Apenas disse baixinho. Não. A palavra pairou no ar, pequena, mas sólida. Ela olhou para mim por um longo tempo. Então, seus ombros caíram. Por que estás a fazer isso? Ela perguntou. Porque tu és mais importante do que a minha reputação? Respondi. Lá fora trovejava, a primeira chuva em semanas. Ficamos perto da janela, a luz da tempestade piscando em seu rosto. Achas que isso vai acabar bem? Ela perguntou. Não sei, respondi, mas sei que não quero que termine aqui. A discussão transformou-se em silêncio. Ela parecia exausta, não apenas pela discussão, mas por meses carregando medo. Aproximei-me. Emily! Ela fechou os olhos, talvez para conter as lágrimas, talvez para se conter. Estiquei o braço, afastei o cabelo dela atrás da orelha e senti-a tremer. Ela sussurrou. Não. Mas não se afastou. A chuva batia mais forte, tocando o vidro como um batimento cardíaco. Quando a testa dela repousou contra a minha, todas as razões para me afastar desapareceram. Os nossos lábios se encontraram. Não foi um beijo desesperado, mas algo frágil, lento, quase hesitante. Uma promessa de que talvez ambos estivessem errados sobre quem podiam amar. Quando ela finalmente se afastou, a sua voz era quase inaudível. Isso vai piorar as coisas. Eu acenei com a cabeça. Talvez, mas prefiro lembrar-me disso do que me arrepender do silêncio. Ela riu entre lágrimas. És impossível. Tu também, eu disse. Mais tarde naquela noite, dirigi para casa por ruas vazias. A chuva ainda caía, os faróis cortavam a névoa. Eu não me importava com o que Collins dizia ou com o que as pessoas sussurravam. Tudo o que eu conseguia pensar era nas mãos dela ainda quentes nas minhas. Na maneira como ela olhou para mim, como se quisesse acreditar em algo novamente. Mas na manhã seguinte, a realidade me atingiu. A minha supervisora ligou, dizendo que havia uma reclamação sobre envolvimento impróprio com um cliente. Eu sabia que isso também era obra dele. Eu contei a verdade, mas a verdade nem sempre soa convincente quando alguém já escreveu a sua história. Desliguei e fiquei sentado por um longo tempo, olhando para o telefone. Naquela noite, Emily apareceu à minha porta, encharcada pela chuva, segurando um envelope. Fui vê-lo, disse ela. Disse-lhe para parar, ou eu iria divulgar o que ele fez comigo. Eu congelei. O que ele fez? Ela desviou o olhar. Controle emocional, ameaças, fazendo-me sentir que eu lhe devia amor porque ele me salvou uma vez. Levei anos para chamar isso pelo nome. Eu queria abraçá-la para dizer que ela era corajosa, mas ela estava a tremer. Levei-a para dentro e enrolei uma toalha em seus ombros. Ela se inclinou para mim, sussurrando. Não posso perder você também. Eu a abracei, com a mão na nuca dela, sentindo o cabelo úmido contra a minha pele. Você não vai perder, eu disse pela primeira vez. E ela se permitiu chorar. Sem palavras, sem fingimento. Apenas liberação. Quando ela finalmente olhou para cima, seus olhos estavam suaves novamente. Achas mesmo que podemos sobreviver a isto? Perguntou ela. Já estamos a sobreviver, respondi. Lá fora. A tempestade acalmou. A noite cheirava a terra molhada e novos começos. Por um momento ficamos ali parados. Duas pessoas magoadas pelo mundo, mas ainda assim, escolhendo uma a outra. Eu não sabia o que o amanhã traria, mas quando os dedos dela apertaram os meus, eu soube que enfrentaria tudo com ela, não importasse o custo. É estranho como a paz chega silenciosamente, como a luz da manhã a entrar pelas cortinas que se esqueceu de fechar. Passaram-se meses desde aquela noite tempestuosa, desde que os sussurros e as ameaças se transformaram em ruído de fundo, que deixamos de ouvir. Collins acabou por se mudar da cidade depois de a escola ter investigado o seu comportamento. Emily foi reintegrada,
Encontrei outro emprego numa oficina local, menor, mais honesto, com gordura nas mãos e espaço para respirar. A vida não se consertou da noite para o dia. Apenas suavizou-se nas bordas. Às vezes, ela passava na minha oficina depois do trabalho com 2 cafés e aquele mesmo sorriso cansado que fazia tudo valer a pena. Estás coberto de óleo de novo. Ela brincava, limpando uma mancha da minha bochecha com o polegar. Eu sorria e dizia, risco ocupacional. E todas as vezes a mão dela permanecia ali um segundo a mais do que o necessário. Nunca rotulamos o que éramos. Não precisávamos. Havia dias em que ela falava sobre os seus alunos, como eles tinham começado a desenhar novamente. Como uma menina escreveu um ensaio chamado A Pessoa que Acreditou em Mim. Havia noites em que caminhávamos pela cidade, a mão dela enganchada no meu braço. As pessoas olhavam, mas já não cochichavam. Eu a vejo observando o pôr do sol como se estivesse memorizando-o. Uma noite, no final do verão, voltamos de carro para o hospital, o mesmo onde tudo começou. Ela queria doar alguns livros para a sala de espera. Ao passarmos pela recepção, ela apertou a minha mão. Parece que foi há uma vida atrás, disse ela. Naquela noite você me salvou. Eu ri baixinho. Tenho certeza de que você fez a maior parte do trabalho. Ela sorriu. Você ficou. Foi isso que me salvou. Sentamo-nos num banco lá fora, observando o sol se pôr. O ar cheirava a chuva e pinheiro. Alguma vez pensas em como a vida poderia ter sido diferente? Ela perguntou. O tempo todo, respondi. Mas se tivesse que passar por tudo novamente só para chegar aqui, eu passaria. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Sabes, ela sussurrou, eu costumava lhe acreditar que o amor tinha uma data de validade, que depois de uma certa idade, ele deixa de te encontrar. Olhei para ela e disse baixinho, talvez apenas mude o caminho. Ela riu baixinho com os olhos brilhantes. Tu sempre sabes como destruir as minhas defesas. É a minha especialidade, respondi. Ela virou-se e beijou-me suavemente, devagar, com ternura, como se fosse uma respiração que ela tivesse retido durante anos. O mundo parecia estar parado novamente, como se finalmente nos deixasse existir sem desculpas. Mais tarde, naquela noite, de volta à varanda dela, ela perguntou, lembras-te do que me disseste no hospital? Quando eu disse que estava cansado de ser forte, acenei com a cabeça. Disseste que eu não precisava de ser. Foi a primeira vez que alguém me deixou ser fraco e ainda assim ficou. Sorri, acho que ambos encontramos o que nos faltava. Ela esticou-se, afastou o meu cabelo e sussurrou. Ainda és aquele bom rapaz, Alex. Aquele de quem eu gostava muito, antes de ter coragem de admitir. Ficamos ali por um tempo, a luz da varanda a piscar como naquela primeira noite em que ela bateu à minha porta. O mesmo som de grilos, o mesmo cheiro de asfalto molhado. Só que desta vez não havia medo, nem pânico. Apenas um entendimento silencioso. Semanas se transformaram em meses, e a vida se acomodou em algo que parecia verdadeiro. Ela vinha à loja com o almoço. Eu consertava a dobradiça rangente do portão dela. Construímos algo que não era perfeito nem fácil, mas real. E as pessoas ainda falavam às vezes, mas as suas vozes já não nos atingiam. Numa manhã de sábado, encontrei-a sentada na caçamba da minha caminhonete, com as pernas cruzadas, a ler um livro. Ela olhou para cima e disse, gosto de ver-te a trabalhar. Limpei as mãos num pano e ri. Por quê? Porque pareces feliz. Ela fez uma pausa fechando o livro. E porque sei que ajudei a levar-te até lá. Sentei-me ao lado dela, sujo de óleo e tudo, e olhei para a pequena rua da cidade, aquela onde ela apareceu pela primeira vez à minha porta com dor e chuva. Engraçado, eu disse. Tudo isso começou porque eu apenas te dei uma boleia até o hospital. Ela sorriu com os olhos brilhantes. E 5 minutos depois, ela sussurrou, inclinando-se para mais perto. Tudo correu bem. Quando ela me beijou novamente, não foi um beijo desesperado ou frágil. Foi firme, seguro, o tipo de beijo que não pede para ser eterno, mas que silenciosamente constrói um dia de cada vez. Às vezes, quando conduzo à noite e a chuva começa a cair, lembro-me daquela primeira viagem, do medo, dos faróis, da mão dela a procurar a minha. E percebo que talvez o amor não tenha a ver com grandes começos ou finais perfeitos. Talvez seja sobre os momentos entre eles, as viagens que não esperas que mudem a tua vida,
mas que de alguma forma mudam. Nunca lhe contei isso, mas toda vez que passo por aquele hospital, sussurro as mesmas palavras que ela me disse uma vez. És um bom rapaz. E sorrio porque agora finalmente acredito nisso.